Oi, pessoal do Jardim Marisa. Estamos aqui entrevistando mais uma pessoa hoje, o Estevão. O Estevão é advogado e, além disso, ele é presidente da Associação Nacional da Advocacia Negra, a ANAM. E o Estevão vai conversar um pouco com a gente sobre esse recorte de raça, cultura e sociedade que está previsto lá no nosso capítulo 5 do livro de Sociologia. Estevão, primeiro de tudo, muito obrigada por aceitar o convite, por conversar com os nossos alunos. Tenho certeza que vai ser de muita valia para a gente poder trabalhar com esse vídeo ao longo das nossas aulas. E eu gostaria que você começasse me explicando por que a necessidade de existir uma associação negra de advogados, de advocacia. Por que não a mesma coisa para todo mundo? Por que esse recorte? Boa tarde a todos, a todas, a todos. Obrigado desde já, viu, Beatriz, pelo convite. Eu fiquei muito honrado com esse convite. E por que é necessário, por que foi necessário fazer uma associação da advocacia negra? E é interessante até a sua pergunta, que logo que eu criei ela, me fizeram muitas essas perguntas, e muita gente até criticando. O direito não é igual para todo mundo? Não é? A lei também não é igual para todo mundo. Por que ter uma associação de advogados negros? O que acontece na prática é que nós viemos percebendo, e isso eu percebi há 10 anos, mas muito antes já tem pesquisa sobre isso, e desde Luiz Gama, que é o nosso primeiro advogado negro, essa questão de que o direito, infelizmente, ele trata de maneira desigual a população negra. Então, quando nós temos um número expressivo, a maior parte dos negros encarcerados, quando nós temos essa dificuldade dos negros de serem promotores, advogados e até juízes, nós começamos a perceber que o direito está tratando de maneira desigual a população negra. E eu digo assim, é só, sem querer falar demais, que eu tenho isso, viu? Me ajuda, você me corte. Que é a questão assim, o direito ele tem que tratar as pessoas desigualmente, mas com relação à população negra, aí ele trata desigual para prejuízo dessa população. Por isso, então, que foi necessário surgirmos essa associação para nós discutirmos essa questão. Falar, olha isso daqui, tá certo essa lei? Tá certo essa lei? Esse foi o motim principal da associação. Estevão, muito interessante você trazer isso, porque a gente discute em sala como a gente, às vezes, tem a impressão que algumas coisas são naturais e não são. As leis, por exemplo, elas não são um processo natural, né? Elas são combinados sociais. E isso pode ser ótimo e isso pode ser ruim também. Quando a gente tem um país como o Brasil, que tem uma estrutura racial, né, para os historiadores, para os sociólogos, é óbvio para a gente, não existe discussão nesse campo, de que o que forma o Brasil é uma escada social e é uma escada que privilegia um grupo branco sobre o grupo negro. E aí, dentro disso, a gente tem leis que acabam perpetuando, certo? Essa mesma estrutura. Então, é interessante que, às vezes, a gente ouve algumas coisas assim, mas o racismo acabou porque a escravidão não existe mais. E aí eu falo para os meus alunos, é muito mais fácil da gente mudar uma lei do que a gente mudar a cabeça. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que a gente consegue perceber o direito atuando nessa prática de ajudar, né, a manter essa estrutura racial que a gente tem no país. Sim, mais uma pergunta, essas perguntas são todas maravilhosas. E aí nós precisamos entrar um pouquinho em uma questão que é a questão do capitalismo. A questão de como está estruturada as sociedades como todas, mas principalmente onde nós falamos da sociedade brasileira. No direito, e nós começamos a estudar a partir daí, quando o primeiro homem chegou e falou assim, essa terra é minha, e aí nós estamos lá os contratualistas, Rousseau e tudo mais, quando esse primeiro homem chegou e falou assim, essa terra aqui é minha, ali já surge um problema, que é, qual que é o direito desse homem de pegar essa terra para ele? E isso foi perpetuando e nós naturalizamos isso. Então, quando houve aqui, principalmente aqui na formação do Brasil, quando enormes quantidades de terra foi dado aos europeus, aí, de modo geral, como foi dado aos italianos, foi dado aos imigrantes orientais, e a população negra que já estava aqui não foi dada nada, você percebe uma situação que, querendo ou não, nós vivemos ela até hoje. Aonde está morando a população negra? Por que nos bairros nobres de todas as cidades você quase não vê a população negra ali? Porque nessa distribuição de terra que ocorreu lá atrás não é tanto tempo assim, né? Nós estamos falando de
200 anos, 100, 100 e poucos anos, quando ocorreu toda essa divisão, a população negra foi esquecida. Para além disso, nós ainda continuamos a perceber que a população de hoje continua fazendo essa divisão desigual e dando menos à população negra do que ela merece, como salários, como postos de serviço, de emprego. Quando nós vamos ao fórum, ou ao banco mesmo, quando nós vamos até o banco e quase não vemos negros lá dentro do banco trabalhando lá de gerente, trabalhando em qualquer função, quando nós vamos ao fórum, quase não vemos negros, a gente precisa causar uma certa um certo incômodo e perceber que é isso tudo que gera essas desigualdades. E só para finalizar aqui, e uma das coisas que acontece muito conosco é que nós naturalizamos a ausência da população negra. Então, se a gente vai num grande shopping, num shopping de elite ou num grande restaurante, nós quase não vemos negros ali. E tá tudo bem, ninguém nota essa diferença de você entrar num shopping ou em uma loja e você não ver negros naquela loja. Então, se nós naturalizamos que o negro não pertence àquilo ali, quando nós passamos pelos bairros nobres e não vemos negros morando ali, nós também não notamos. Essa naturalização da ausência, que é um ponto que também precisa ser destacado aqui, para nós começarmos a perceber, puxa, eu estou aqui nesse restaurante caro, nesse restaurante chico, cadê os negros daqui? Cadê os negros do bairro? Cadê os negros da minha escola? Cadê os negros da minha sala? E por que a gente tem que fazer essa pergunta? Porque, segundo o IBGE, os negros já são 60% da população brasileira. Os negros são a maioria. Então, por que nós não estamos em determinados bairros ou em determinadas lojas? Estevão, agradeço a sua resposta, porque eu gostaria que os meus alunos percebessem, vou fazer esse recorte aqui, ó. O Estevão trabalhou muito na fala dele com uma coisa que nós trabalhamos bastante em sala, que é a palavra naturalização. Gente, um dos nossos principais objetivos de receber pessoas que trabalham com os temas que a gente estuda é que a gente se aproprie desse tema, que a gente consiga perceber que esse tema fala também da nossa vida. Então vejam como é importante para a gente começar a entrar em grandes debates, porque essas coisas estão sendo discutidas hoje, sempre. Então sempre quando vocês vão ver noticiário na TV, vão ouvir jornal, e quanto mais vocês se relacionarem com outras pessoas, agora que vocês estão entrando na adolescência, mais vocês estarão em rodas com essas discussões, se apropriarem desses temas e pensar, ó, eu já ouvi isso na escola, eu já ouvi essa palavra na escola. Então, o que é essa tal naturalização? Lembra, a gente falou disso, dessa sensação de que as coisas já são assim mesmo, elas sempre foram assim, então é o único jeito que elas podem ser. E aí, quando o Estevão traz pra gente essa ideia de que, olha, o nosso olhar se acostumou de tal maneira, né, de uma forma tão habitual a chegar num lugar e ali não ter pessoas negras, que a gente esquece, a gente não tem a sensação de que elas são maioria na nossa população, certo? Então, quando a gente vai assistir, por exemplo, televisão, novela, quantos papéis essas pessoas ocupam? Tem até um movimento muito crescente agora de reivindicar, né, de, poxa vida, reivindicar que um papel seja dado a uma pessoa negra, mas um papel de protagonismo, não aquele papel de, nossa, a pessoa que vai servir dentro da casa, ou então só a pessoa que não tem fala. Então, colocar essa pessoa numa situação de poder, porque não nos é habitual, não estamos naturalizados com essa ideia. E aí, quando a gente começa a pensar, né, Estevão, nessa estrutura, eu acho que não tem um argumento necessário que seja mais forte do que o fato da gente ver poucas pessoas que conseguiram ascender para esse lugar, né, que conseguiram chegar lá. E aí você, por exemplo, é um exemplo disso. Eu estava lendo a sua trajetória, você fez uma universidade pública, certo? A Unesp, e aí a população negra, principalmente os homens negros, são no Brasil os que menos têm acesso à escolaridade, certo? Você pode me confirmar esse dado se eu estiver falando bobagem. E eu queria que você contasse um pouquinho, que nesse seu olhar que você treinou, à sua volta ali, as pessoas eram como você, as pessoas tinham dificuldade, tinham vantagens, tinham desvantagens em relação a você, como foi essa vivência dentro da universidade? Sim, isso daí é um ponto
muito interessante de nós trocarmos, aí você tocar na minha, a gente sempre fala, né, quando estamos falando de nós, de tocar na minha ferida, nas nossas feridas, que é essa situação. Por exemplo, eu estudei em Franca, fiz direito em Franca, e é um campus relativamente pequeno, porque assim, todos os cursos, havia 4 cursos, e as salas ficavam uma do lado da outra, assim, muito interdisciplinar, ficavam um do lado da outra. E nesses 5 anos de curso, eu fiz apenas 2 amigos. E aí você imagina, eu convivi com pelo menos, no mínimo, eu vou jogar bem baixo aqui, né? Deve ser mais, no mínimo 500 pessoas eu convivia diariamente. E eu só consegui 2 amigos. E por que eu só consegui 2 amigos? Porque a maior parte daquelas pessoas não faziam parte do meu meio, a maior parte daquelas pessoas tinha uma outra vivência que era muito diferente da minha. E aí eu tinha dificuldade de me relacionar com eles. E aí, às vezes, eles falavam assim, isso naquela época, mais de 10 anos atrás, numa república, todos já tinham carro e todos já tinham empregadas domésticas na república. Né? Eles, bem dizer, só estudavam mesmo, moravam com... e era uma realidade muito diferente da minha, que eu meio que passava fome quando eu estudava. Então era difícil relacionar quando ele fala, puxa, final de semana nós vamos viajar, sei lá, a gente está indo para o México, para Disney, ou a gente está indo no Teatro X. E eu não podia acompanhar aquilo. E você faz amizade, os seus laços, quando você vai numa festinha junto, num bar junto, em algum lugar junto. E infelizmente, eu não tive isso. Então, esses 2 amigos eram algumas pessoas que também vieram, que estavam ali também, passando dificuldade, e eles também compartilhavam da mesma dor. Mesmo estando na mesma sala, a gente às vezes não tinha essa troca, essa amizade, porque vai para além do estudo, vai para além da sala. Aliás, a sua amizade você não faz na sala, você faz fora da sala. E ali eu tive essa dificuldade. Me lembro uma vez, e isso chocou muito, e aí foi interessante, eu vou contar por quê. Um dia, acho que eu estudei em Franca, que é interior de São Paulo, e um dia a gente foi para um evento, se era um evento da faculdade, eu não me lembro se era Marília ou se era Assis, da Unesp Marília ou Unesp Assis. E aí, quando eu cheguei, tinha um grupo de pessoas assim, a gente quer saber quem que é o advogado, quem que é o estudante de direito negro. E assim, tava assim, uma faculdade inteira querendo me conhecer, porque eu era o único estudante de direito negro naquela época. Assim, a cada 10 anos, 5 anos passava um e eu era o único ali e eles queriam me conhecer. E aí eu lembro que um colega falou, olha, tem um grupo aqui querendo te conhecer. Eu totalmente anônimo e querendo me conhecer, por quê? Aí eu fiquei meio assim, falei, vamos lá, só o que eles querem, né? E aí eles queriam conhecer quem que era o único estudante negro, né? E daquela época. E isso me chocou tanto, mas depois passou um tempo e eu falei, será que isso aconteceu mesmo? Que não é possível, é tão absurdo. Será que isso aconteceu? E aí eu conheci uma moça, a gente acabou se encontrando agora, tem uns 2 anos, que ela falou, não, eu estava naquele grupo e a gente queria te conhecer, e você era o único estudante que entraram no curso de Direito, que era os cursos, ainda continua sendo os cursos mais elitizados. Eu falei, puxa, aconteceu mesmo, olha só que loucura que é isso. Então, quando você acessa alguns espaços, você se percebe sozinho, e é um tema que é colocado, que a gente não gosta, mas você acaba sendo o negro solo, o negro solitário, que é ser o único negro naquele lugar. Me lembro agora, a semana passada eu estava conversando com a Cris Guterres, aquela apresentadora ela tem apresentadora Estação Cultural, acho que da TV Cultura, e eu falei, tá, e aí, como é que tá? Dela eu sou sempre a única lá, eu também estou sozinha lá. Então, negra às vezes continua estando sozinha em alguns lugares, o que também nos deixa mal, porque você não se vê, você às vezes não tem com quem conversar, você não tem alguém com quem dividir, as suas vivências e realidades são totalmente outras. E isso, querendo ou não, nos afeta psicologicamente. Com certeza, né? A gente precisa de uma estrutura que nos ajude. E na escola, nós estamos conversando com meninos e meninas de 15 anos, então a gente sabe a importância desses laços, né? Como é gostoso a gente ser querido, a gente sabe também como acontece a reprodução dessa estrutura dentro da escola, porque o bullying é algo que a gente bate muito em cima, a gente olha muito, né? A gente fala bastante e mesmo assim é reproduzido. Isso é uma coisa, Estevão, que a gente tem conversado bastante na sala de aula, que todos os males sociais não são alheios a nós.
né? Então a gente tem esse movimento, principalmente quando estamos numa era de tanta conscientização, né? Então aí chega novembro, vamos comemorar a consciência negra, e vamos comemorar o Dia da Mulher, e vamos, né? Nas nossas aulas a gente tem até o espaço para troca, de pensar que esses dias, por exemplo, não são dias festivos, são dias de luta, são dias para simbolizar as mortes que ocorreram em detrimento dessa diferença, mas ainda assim, então a gente tem alunos que são muito politizados, sabe? Que são realmente agentes sociais, que vão pensar sobre isso, que vão discutir esses temas. Até por isso eu tive a intenção de trazer bastante gente para conversar com eles. Mas nós não somos alheios a um sistema, né? Como você trouxe, por exemplo, o capitalismo e a mercadoria, a gente vive nesse sistema, não é alheio a ele. A gente vive numa sociedade racista, não somos alheios a isso. Então, somos reprodutores dessa estrutura de alguma forma, né? Tem até uma frase bem famosa da Angela Davis, que não basta a gente ser contra, não ser racista, a gente tem que ser contra essa estrutura. A gente tem que conseguir se posicionar contra ela. Muitas vezes o que acontece é que a gente acaba reproduzindo essa estrutura, mesmo quando ela fala da gente, né? Então a gente vê essa troca entre os alunos. Eu sou uma mulher de pele clara, sou branca, mas a gente tem contato desses alunos que falam, que trazem dentro do bullying essas estruturas raciais. Então, gente, não é porque a gente está aqui trazendo essas pautas que a gente consegue ter essa consciência e desvincular completamente disso. Justamente o que a gente faz aqui é para desbloquear essa chavinha, para quando a gente falar uma coisinha fora da caixa, parar e pensar, poxa vida, da onde vem essa estrutura? Da onde vem essa naturalização? E aí eu queria colocar um contraponto para o que o Estevão trouxe. Ele trouxe que ele era o único negro da faculdade, a pessoa que virou, né, nossa, celebridade. Quem é essa pessoa que conseguiu furar essa bolha, que conseguiu chegar aqui na faculdade de Direito, que é uma faculdade bem elitista? E eu queria trazer um contraponto que é, onde então, Estevão, nós estamos acostumados a ver e a associar as pessoas negras? E aí, já pediria para, junto dessa resposta, você trazer um pouquinho daquilo que a gente estava conversando sobre como o direito, e aí, pessoal, atenção para essa palavra que a gente também conhece, a socialização. Então, essa ideia de que, uma pessoa que se parece assim, ela deve ser perigosa, né? Uma pessoa que fala desse jeito deve ser perigosa, uma pessoa de tal religião não deve ser uma pessoa do bem, uma pessoa, então assim, como esses estereótipos negativos estão ligados à população negra e como é que o direito reforça essa estrutura? Isso. Beatriz, o que acontece? Eu vou começar, ontem mesmo eu conversava à noite com um amigo meu, de pele branca, e ele falou assim, foi seu, mas eu queria convencer, eu queria falar para as pessoas brancas e negras que elas são negras, que no Brasil nós somos negros, eu queria convencer as pessoas disso. E eu falei, eu não sei se você deve. Eu falei, é verdade, mas eu não sei se você deve. Aí ele ficou sem entender, ele falou, por quê? Eu falei, o que significa ser negro? E ele ficou assim, pensando, acho que ele não quis responder. Eu falei, que significa, ser negro significa você ser o sujo, o fedido, o bandido, o pobre, o que menos sabe. Ser negro foi colocado que tudo de ruim é negro. Tudo que você pensar de ruim, né? O escuro, olha, escureceu o tempo. Olha, tudo de ruim está sendo associado à população negra. Então, quando as pessoas, e até as pessoas negras como eu, de pele escura, tentam se afastar disso, falar, não, eu não sou tão negro assim, eu não sou negro, ela estava falando, eu não sou tão mal assim, eu não sou tão bandido assim, eu não sou tão fedido assim. É isso que ela está falando. Então, nós temos que entender que foi uma coisa construída, e construída por eles, por esse sistema, pela escravidão, construída pelo direito, construída pela sociologia, pela língua, pela literatura. Foi construído isso, colocaram o negro nesse determinado lugar. Então as pessoas tentam se afastar disso. E eu falei, então, e nós precisamos entender isso. Quando a pessoa não quer ser negra, você tem que entender o que está por trás disso. Está por trás de que eu sou sujo, eu sou fedido, eu sou bandido, eu sou tudo de ruim. Tudo esse pensar de ruim está associado ao negro. E aí tem um movimento que surgiu nos Estados Unidos, né, que é o Black Power e tudo mais, e veio aqui para o Brasil, que é a valorização da população negra. Falar, não, ser negro não é ruim, ter um cabelo assim não é um cabelo duro, é um cabelo crespo.
Então você vai mudando as palavras, as semânticas, para aí sim fazer sentido. Não sou ruim, eu tenho a pele escura, eu sou negro. E é tão absurdo, Cris, que às vezes as pessoas falam, ai, como é que eu falo? Que você é negro ou que você é preto? As pessoas ficam com umas coisas assim, com medo, né, de estar te ofendendo. Não, me chamar de negro não me ofende. Eu sou negro. O que às vezes ofende é a maneira como é construída aquilo. O que ofende é a intenção daquela palavra. Mas isso não me ofende. Mas sem fugir aqui da sua pergunta, e aonde que chega o direito, né, nessa situação toda? O direito como um legitimador de tudo. Por exemplo, se nós compramos uma casa, a gente vai fazer o contrato, e aquele contrato legitima que aquela casa é minha. Então, assim, tudo que acontece é chancelado, é ali despachado pelo direito. Então, se nós formos olhar, a gente percebe que o direito ele tem um papel fundamental nessa questão do racismo. Porque o direito vai lá e ele carimba o racismo. Então, assim, quando alguém vem e fala assim, olha, o negro é ladrão, o negro... Quando fala, associa qualquer coisa ruim com relação ao negro, vem o direito e chancela. E como é que o direito vai lá, é positiva, chancela, carimba aquilo? O direito vem e faz assim, olha, se a pessoa cometer determinado crime, vou usar casos práticos que vocês irão lembrar. Se a pessoa roubar uma bolacha, ela vai presa. A gente vai presa, vai ficar ali no mínimo 3 anos ali detida. Se a pessoa roubar uma bolacha. Mas se a pessoa roubar milhões, se a pessoa sonegar de imposto milhões aí, e milhões é milhões mesmo, ó, e se ela for, antes do promotor oferecer a denúncia, se ela espero não está sendo muito técnico, se ela for lá e falar que vai pagar a dívida, ela nem precisa pagar. Se ela falar assim, não, eu vou pagar essa dívida aí, eu roubei mesmo ali atrás, mas eu vou pagar. Então tá tudo certo. Então você não vai preso, não acontece nada. Mas se você roubar uma bolacha que custa, vai, R$5, nem isso, que custa R$5, tu fala, não tem perdão para você. Você pegou uma bolacha, não tem perdão. Entende? Mas se você roubar milhões, aí sim, você está numa empresa, sonega de imposto milhões, aí tá tudo certo. Aí você fala que quer pagar, tá tudo certo. É assim, então o direito, e isso em toda a história, mas foi mais ou menos o que é Lombroso, salvo engano, no Brasil, da década de 60, 70, Lombroso surgiu com uma teoria de que, olha, se ele tem os braços largos, ele, na verdade, para facilitar, o Lombroso descreveu todas as características negras. Olha, se ele tiver os lábios carnudos, se ele tiver a cabeça grande e tal, e aí também coloca o nordestino, se ele tiver a cabeça muito grande, se ele tiver os dedos muito grandes, ele tem tendência criminosa. Então Lombroso veio e fez essa descrição do criminoso. Quem que é o criminoso? Olha, é pele escura. Na época, salvo engano, ele não colocou a pele escura, mas todas as outras características do negro ele colocou. Então, olha, se tiver os cabelos largos, se for muito alto, se tiver o crânio assim, né, provar ele tem tendência criminosa, e ali você já pode ir atrás dele, que com certeza ele cometeu o crime. Isso vem até hoje. Isso, e aí tem um autor que é fabuloso, que é o Raul Zaffaroni, e o Raul Zaffaroni tem um exemplo que eu achei genial, que eu vejo que é isso que acontece na prática. Ele fala assim, a polícia corre muito mais atrás do negro do que do branco. Então ela falou, por isso que às vezes a polícia acaba pegando mais o negro, porque a polícia só corre mais atrás do negro, é aquela coisa. Se a polícia vê o negro correndo, ela vai correr atrás que ele é o bandido. Se vê um branco correndo, não tá fazendo culpa. Talvez dos 10 brancos correndo e dos 10 negros correndo e dos 10 brancos correndo, talvez 5 de cada lado tivessem cometido crime. Mas a polícia só foi atrás dos 5 negros. E aí os 5 brancos, talvez ela pegou um ou nenhum. Então existe essa diferenciação. Uma outra situação que também é nos colocada, e isso nos choca muito, uma vez em conversa com um amigo psicólogo, ele estava falando justamente isso, de que desde que o negro nasce, desde bebê, a sociedade, essa estrutura, coloca o negro numa situação delicada, muito próxima à criminalidade. Porque você mora, já te empurra a morar na periferia, e às vezes a periferia é violenta, já te empurra a morar num local violento. E ali você não tem dinheiro para comprar uma passagem, para comprar um lápis, às vezes, para comprar um tênis. E aí você vai falar, não, mas todo mundo que não tem tênis vai roubar? Não é todo mundo. Aliás, é a minoria dos que tem tênis, que não tem tênis, é que roubam. Mas um ou outro acaba falando, não, eu mereço esse daí, eu vou pegar de outro.
o outro acaba tendo uma formação, talvez um pouco mais superficial, e acaba pegando do outro. E se a gente for perceber, aquela pessoa não está ali à toa. Está ali porque tem todo um sistema que coloca a pessoa ali. Quando os negros, por exemplo, né, quando a gente fala da educação mesmo, da população negra. Sim, a população negra tem dificuldades na educação. Mas por que a população negra tem dificuldades na população? E eu vou usar agora a pandemia. Na pandemia, muita gente estudou pelo celular. Muita gente teve que assistir, que ler pelo celular, assistir matéria pelo celular. E, aliás, vale dizer, muita gente não tinha nem internet, que a periferia não tem internet, não tem uma internet que funciona. Não sei se está travando para vocês, mas está aquela internet que fica travando, você não consegue assistir, quer assistir filme, você não consegue assistir nada, que fica travando. A pessoa, se tivesse celular, não tinha internet. Entende? Então, assim, essa dificuldade, ela não é à toa. Não é à toa que às vezes o negro tem menos escolaridade do que a população branca. Porque tudo isso foi construído, é uma construção. E é uma construção muito fácil da gente perceber. Na hora que a gente começa a olhar, e só passando um pouquinho pelas cotas, para que servem as cotas? As cotas é para ajudar a população negra que foi deixada de lado. E aí você pergunta, mas cotas para negros eu acho que é injusto, por que o negro vai ter esse benefício? Mas eu falo, sempre teve cotas para brancos. Sempre teve cotas para brancos. Tem cota para o cinema nacional, tem cota para a música brasileira, cota para o comércio nacional. E aí, quando fala em cotas para negros, aí todo mundo critica. Estevão, muito legal você trazer o Lombroso. A gente também estuda o racismo científico nas nossas aulas. E eu falo para eles, imagina que mágico um mundo onde alguém chega e fala, eu descobri uma teoria que eu consigo solucionar os crimes. Tudo que está em aberto, esses crimes, eles vão ser solucionados. Porque, não sabemos quem é, esse aqui tem a cabeça maior, provavelmente vai ser ele. Então, a gente passa aqui, né, o Estado, a gente fala, porque o Estado faz direitos e deveres. O Estado, na verdade, ele se personifica no agente. Então, o Estado são vários agentes públicos, né? Não só o policial, o bombeiro, o professor, eu também sou uma agente pública, o promotor, o juiz, nós todos somos essa representação do Estado. Então, a algumas pessoas do Estado foi dado esse dever de zelar, né? De tirar a violência, de promover a paz, de promover a justiça. E aí, para essas pessoas, em algum momento, alguém chegou e falou, nós descobrimos como saber se uma pessoa é perigosa. Nós descobrimos um perfil de pessoas que pode cometer o crime. Gente, isso é o sonho de qualquer pessoa que está ali trabalhando para tentar chegar numa resposta. Você chega e fala, eu tenho a resposta pronta, é um cálculo matemático, é uma métrica de cabeça, uma métrica de dedo, tá feito, né? Mas, na verdade, o que acontece? Além dessa teoria, lógico, ter se provado infundada, né? A gente não usa mais ela caiu em desuso já no próprio século XIX, XX. A gente, como eu falei, né, muda a lei, mas não muda necessariamente a cabeça. E aí, pessoal, como a gente tem falado desse sumiço, desse desaparecimento, ou desse, na verdade, não acesso da população negra a alguns lugares que são brancos, essas pessoas elas estão em lugares que a gente escolhe não olhar. Então, aqui a gente tem, eu vou até mostrar para vocês, Estevão, eu estava preparando a aula deles com esse livro aqui, que é o Sobrevivendo do Inferno, né, do Racionais. A gente discutiu já algumas vezes em aula, e a base que funda esse livro é um massacre que acontece num presídio. E é um massacre, só vai morrer negro? Não. Só tem negro preso? Não. Mas essa estrutura, quando a gente se pergunta, cadê os negros? Cadê os negros nessa população que a gente não está vendo dentro do shopping, que a gente não está vendo dentro da escola? Onde estão essas pessoas? Essas pessoas estão aqui. Essas pessoas são o maior número de encarceramento e o menor número de acesso à universidade. E aí a gente pensa, poxa, por quê? A gente pode pensar numa forma simplificada e errada e falar, porque uns têm mais competência do que outros. Ou a gente pode olhar para essa estrutura que ajuda algumas pessoas a chegar a esse lugar e outras pessoas a não chegar. Agora, eu gosto muito de um sociólogo que eu acompanho, chama Tiago, e ele fala assim, que a ditadura no Brasil incomoda tanto a gente porque morreu gente branca. Porque, na verdade, a população negra vive em guerra. Então, assim,
Vamos pensar nos bairros de maioria de população negra. Vamos pensar nas coisas que associamos à população negra, tanto das religiões, tanto da gíria, do tipo musical, do jeito de andar. Essas coisas são vistas como perigosas, como violentas. Então, essas pessoas são reprimidas pelo simples fato de professar uma fé, por exemplo, que não é um crime. Isso não é um crime. Você pode falar assim, tudo bem, fulano foi preso porque roubou. Tudo bem, o roubo tá lá, ó, na Constituição, é um crime. Mas o professar fé, o se vestir de determinada maneira, o gostar de tal tipo de música, essas coisas não são crime. Mas nós criminalizamos algumas condutas mesmo sem colocar na lei. Estevão, eu espero não estar tirando o seu tempo de fala. Eu peço até desculpa, porque a gente tá ótimo. E eu não consigo sair. Então eu gostaria de deixar aberto, se você quiser trazer mais alguma coisa do que eu falei ou do que ficou em aberto. Sim. Não, uma das coisas que você fala, tentando corroborar aqui, que é ótimo sua fala, que é quando nós pensamos também nas penitenciárias, nas cadeias em que estão presos, nós sabemos que a maior parte dos que estão ali são negros. E aí vocês podem pensar, puxa, mas se estão ali, cometeram algum crime, né? Algum crime grave, merecem estar ali. E ali eu trouxe um dado aqui, eu peguei aqui rapidinho, quando você falava, olha, esses dados aqui é Levantamento Nacionais de Informações Penitenciárias do Brasil. Apenas 10% das pessoas que estão presas cometeram homicídio. Ou seja, mataram alguém e precisa estar lá porque ela matou alguém. A maior parte das pessoas que estão presas, e aí aqui ele coloca que 28% das pessoas que estão presas, que a maior parte das pessoas que são presas, estão presas pelo tráfico de drogas. Né? 25% é pelo furto. 13% desculpa, 25% é roubo, 13% é furto, e aquele mundo, ele coloca um pouquinho adiante, 8,5% apenas são as pessoas que cometeram, que realmente mataram alguém. Ou seja, nós estamos punindo, nós estamos caçando, na verdade, o direito penal, ele caça indiretamente a população negra. Por quê? Então eu vou caçar, como eu falei aqui, eu vou caçar quem roubar coisas pequenas, uma bala, quem roubar uma bicicleta, quem fizer o furto de bolachas. Quem cometer esses crimes vai preso. Não tem jeito, vai ficar lá 5, 10 anos preso. Mas agora, quem roubar milhões, foi o exemplo, não, aí tá tudo bem, porque você roubou milhões, você não roubou coisa pequena. Então você percebe que existe, na verdade, a caça às bruxas, e nessas bruxas aqui são os negros. Quem é a caça? É a religião negra. Como a Beatriz havia dito, que não sei se já falou ou vai falar aqui, que alguém falando da criminalização do funk. Então, assim, você percebe que tudo que a população negra faz, eles põem como crime. E aí, Beatriz, falando também do processo penal, no processo em si, também é mais difícil para uma população negra sair. Quem tem estudos aí, eu não tenho aqui, mas tem estudos falando que negros e brancos, quando cometem o mesmo crime, os juízes dão a pena maior para os brancos, perdão, a pena maior para os negros, que os negros dificilmente conseguem liberdade provisória, que é você cometeu um crime, mas você vai sair porque o crime não é tão grave. Mesmo o crime não sendo grave, dificilmente o negro consegue essa liberdade. Então você percebe que o Estado, esse sistema, faz de tudo para encarcerar a população negra. Estevão, eu tenho até aqui um dado da apostila deles mesmo, eu só vou mostrar. Legal. Pessoal, tá aqui, ó, na página 114. A gente tem um gráfico que é de 2013, então ele já está um pouco desatualizado, mas ele chama O Brasil em Preto e Branco, ó. E daí é que ele vai trazer alguns dados, ele vai dizer, por exemplo, que a expectativa de vida da população negra é menor do que da população branca. Isso muito relacionado a acesso à saúde, por exemplo. Quantos negros a gente tem que conseguem pagar infinitamente por acesso à saúde? Então, olha, se precisar ficar no hospital ou que precisam recorrer ao sistema público. Isso é uma coisa que a gente também trouxe uma estudiosa para falar disso, a Agnes. Além disso, a gente tem os anos de estudo, que tem uma diferença de quase 2 anos de estudo entre os negros e a população branca, então, de estudo básico, tá? Então, a população negra para de estudar antes. Isso por quê? Porque nós lá atrás tivemos um processo de inserção dessas pessoas, né? Quando a gente acaba com a escravidão, que é importante lembrar, é uma lei. A escravidão era uma lei e ela deixou de ser através de uma lei.
ela não deixou de ser praticada no momento que a lei foi posta, mas ela vai se desfazendo no meio jurídico pela lei. Então, quando acaba a escravidão lá no papel, os negros são deixados à própria sorte. Eles vão para a sociedade e boa sorte, cada um que sobreviva da forma como conseguir. Isso dificulta, por exemplo, o nosso acesso à escola, né? E a aceitação das pessoas nesses ambientes, que até hoje, né? Como é difícil da gente pensar num negro que vai lá defender uma tese, virar doutor, e vai ser isso, e vai ser aquilo. Por quê? Porque esse lugar é um lugar que a gente não associou. A gente deixou essas pessoas à própria sorte. E aí, claro, essas pessoas precisam trabalhar, né? Então a população negra começa a trabalhar antes da população branca, muito antes. Isso atrapalha os estudos, como o Estevão falou, né? De alguém que tem o privilégio de ficar só estudando ali, que tem, né? E todo mundo fala assim, ah, não, mas aí parece que estudar não é trabalho. Não, dá muito trabalho também. Não estou falando só estudar como um demérito, não, mas sim como um privilégio de você poder estudar, de você ter as condições físicas para estudar. O Estevão falou pra gente da internet aleatoriamente, mas engraçado, Estevão, a nossa conversa está sendo gravada porque nem sempre a escola tem internet. Então essa conversa fica salva aqui para que a gente possa acessar em momentos diferentes. Estevão, eu vou ter que encerrar nossa conversa porque é um período de uma aula, mas eu ficaria aqui horas conversando. Quero te agradecer por ter aceitado o convite e deixar o espaço aberto para você. Muito obrigado, Beatriz, muito obrigado aos alunos, às alunas que não assisti. E dizer, se eu posso deixar aqui uma fala, um conselho para vocês, é que procurem saber mais sobre esse Brasil que a gente vive, olha, por que é importante falar sobre racismo, por que é importante lutar contra o racismo. Eu não sei qual é a realidade de vocês que não assisti, mas mesmo que você fale, não, mas no bairro que eu moro não tem negro, eu nunca vou ter acesso ao negro, o negro nunca vai me roubar, nunca vai fazer nada. Mas se nós temos esse alto índice de violência no Brasil, é por conta disso, é por conta do racismo. Né? Agora mesmo, com relação à pandemia, a maior parte dos mortos foram negros. São as pessoas que moram em comunidades, que moram 10 numa casa só, enfim, tem uma relação muito, muito pior do que muitas vezes a nossa. Então nós temos que olhar para o outro e pensar que se nós queremos um mundo melhor, se você não joga aí o lixo no chão, né, na sua casa e nem na rua, se vocês não jogam lixo no chão, vocês também devem lutar contra o racismo e contra o machismo também, contra tantas outras coisas que acabam assolando aí o Brasil, acabam deixando o Brasil um país muito violento e às vezes triste de se viver, né? Pessoal, e quero agradecer, viu, Cris? Beatriz, quero muito te agradecer pelo convite, a escola e também me colocar à disposição. Pessoal, vou encerrar a nossa aula então. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês voltem aqui para assistir mais vezes. Tem bastante conteúdo dentro daquilo que a gente falou. Tem coisa para vocês pensarem aí, ó, por mais de um ano, tá bom? Então, um beijo, até o final das nossas aulas.